Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para falar sobre um assunto muito legal. Nesse vídeo eu vim trazer algumas dicas de como sobreviver à faculdade, tá bem? Acho que é uma época em que todo mundo fica muito nervoso, todo mundo fica muito ansioso, mas não tem muito mistério, gente. Assim como no início na escola a gente sofria e tinha nossas dificuldades, não é muito diferente não. Então eu vou trazer algumas dicas de como você pode se virar na faculdade. Eu espero poder te ajudar de alguma forma nesse vídeo. Eu espero que você goste. A primeira grande dica, que parece ser bem óbvia, mas cara, a quantidade de alunos que eu vejo que não frequentam as aulas é bizarra. Então o que eu vou te dizer? Vá às aulas. Frequente as aulas. Eu entendo que tem gente que trabalha, né, que é trabalhador estudante, então tem pessoas que têm suas limitações, mas se você puder, se você tem disponibilidade, não mata a aula pra ficar dormindo, não mata a aula pra ir na festa, entendeu? Não faz isso. Pra mim, pelo menos, ir às aulas é muito importante. Eu não gosto de perder a aula, até porque eu não posso. Eu tenho carga horária que eu tenho que cumprir, senão eu não passo na disciplina. Outra dica é não se exclua. No início eu comecei a me excluir um pouco. Eu acho que eu sou mais legal no YouTube do que na vida real. Eu sou um pouco mais quieta, enfim, eu tenho um pouco de dificuldade. Converse com as pessoas da sua sala, forme um núcleo de amigos, não fica sozinho. É legal você fazer um grupo de pessoas que estude com você, sabe? E vocês troquem informações, troquem ideias. De repente você forma um grupo em que é o grupo fixo dos seus trabalhos, sabe? Isso é muito legal, então não fique se excluindo, porque isso vai te dificultar em relação a trabalhos, seminários, projetos. E quando você se exclui, você fica muito tímido, porque você não tem muito contato com a turma. Então você se exclui, pra você fazer uma apresentação é muito pior. Porque você não tá acostumado de olhar pra cara daquelas pessoas que a gente já tá lá na frente falando pra essas pessoas. Então não se exclui, tente se comunicar. Mais uma dica na pegada dessa de não tenha vergonha. Se você tem alguma dúvida, se você tá encucado com alguma coisa, vai até o seu professor. Crie um elo com o seu professor, converse com ele. Por exemplo, vou dar um grande exemplo. Eu tinha uma professora de botânica que eu apreciava muito o método de ela dar aula. Eu gostava dos slides que ela preparava, eu achava muito completo, eu gostava muito da aula dela. E eu comecei a prestar atenção do que ela gostava, sabe? E ela passou um trabalho, um seminário pra gente, eu tive que fazer um slide e tal, e eu sabia o que ela gostava. Eu fiz um slide muito fofo, muito legal, ela me parabenizou por isso. Eu tirei uma das melhores notas no trabalho, então é isso aí. Então crie um elo com o seu professor. Eu sei que tem professores que não dão bola pra gente, mas vai lá, faz pergunta, tira dúvida, mostra que você tá interessado, sabe? Às vezes você tá com alguma necessidade, cara, pode ser esse professor que vai te atender, pode ser esse professor que vai te estender uma mão de alguma forma. Vou dar um outro grande exemplo que aconteceu comigo, graças a Deus, foi esse a mão de Deus na minha vida. Eu tinha uma disciplina X e eu não passei nessa disciplina. Então fui até o professor, conversei com ele, falei, olha professor, eu precisava passar nessa disciplina, eu não posso ficar reprovada em mais uma, porque eu já estava reprovada em outra matéria. Era um professor que sabia que eu não gostava de faltar às aulas. Quando eu faltava às aulas, eu ia até ele, me manifestava e falava, professor, eu vou ter um problema, eu vou ter que faltar uma parte dessa aula, eu vou ter que faltar essa aula. E eu me justificava, sabe? Enfim, conversei com ele, pus a minha necessidade, e ele disse que ia conversar com alguém, se fosse possível ele daria um jeito. E ele foi e conseguiu com que eu fizesse outra prova. Ele me deu uma chance de fazer uma prova oral. Eu aposto que ele não teria me dado essa chance se ele não visse que eu tinha interesse, que eu tava tentando, que eu não faltava à toa. Outra coisa, gente, é uma dica muito importante. Assim, leva pro coração, leva pro coração. Veja os seus e-mails. Olhe sempre os seus e-mails da faculdade. Cara, vive de olho na sua caixa de entrada. Porque o que acontece? As atualizações da data de prova, trabalhos, projetos, tudo isso geralmente é lançado no e-mail. E tem muita coisa que os professores só comunicam no e-mail. Eles não comunicam na tutoria eletrônica, eles comunicam no e-mail. Então não fique estudando só pelo conteúdo que a universidade te disponibiliza, pelos slides que os seus professores te disponibilizam. Vai atrás de artigo na internet. Eu não sei se vocês conhecem, mas se você pesquisar Google Acadêmico no Google, você encontra um portal em que te direciona para vários artigos. Aí eu vou pesquisar aqui, por exemplo. Eu tô aqui com o meu computador, vocês estão vendo, e eu pesquisei aqui Google Acadêmico no Google, e eu cliquei lá, e aí eu pesquiso o que eu quiser aqui e aparece vários artigos. Eu escolho se é em qualquer idioma ou se é só no português. Eu geralmente coloco para encontrar artigos em qualquer idioma, porque somente no português vai limitar muito a minha pesquisa, entende? Vai enxugar muito, e eu não quero isso, eu quero pesquisar artigos de todo mundo. Então, por exemplo, eu pesquisei aqui regra deficitária. Aí ele me dá aqui todos os artigos que ele tem disponível.
E aí eu posso estudar à vontade com isso. E não vai só no Google. A sua universidade provavelmente tem uma biblioteca, ou se não, você tem uma biblioteca municipal em algum lugar. Vai lá, dá uma olhada, dá uma fuxicada. Essa é uma outra dica importante dentro dessa área aqui, biblioteca. Vai logo na biblioteca. No meu primeiro semestre, eu de cara descobri que eu tinha que ir correndo na biblioteca. Por quê? Não tem a quantidade de livro o suficiente para todos os alunos. Tem outras pessoas na minha sala que também querem ir na biblioteca, querem os mesmos livros que eu. Eu tinha que ir correndo, porque senão eu não ia conseguir pegar o livro. Então vá rápido na biblioteca, não perde a chance de pegar aquele livro ou consultar aquele conteúdo que é importante para você. Uma outra dica também super óbvia. Eu sei que tem gente que fala, eu não preciso estudar em casa, porque eu assisto a aula, eu absorvo tudo, eu aprendo. Realmente tem essas pessoas que são super dotadas, eu não entendo, eu não tenho esse dom. Mas mesmo que você tenha esse dom, eu te indico, estude em casa. Gente, estude em casa. Outra coisa que eu acabei de falar aqui, cria um cronograma. O que eu comecei a fazer depois de levar uma surra na faculdade? Eu comecei na psicóloga, né, e ela me obrigou a fazer um horário para toda a minha semana. Só que não era um horário normal, eu não podia só marcar na minha agenda o que eu tinha que fazer durante a semana. Na verdade, tudo que eu tinha que fazer no dia, eu tinha que encaixar nos horários do meu dia. E eu tinha que marcar o horário de sono, marcar o meu horário de leitura de Bíblia. E cada item tinha que ter uma cor. Cuidado pessoal tinha uma cor. Estudar tinha uma cor. Tinha que fazer com que nenhuma cor ficasse em excesso. Eu não podia estar fazendo nada demais. E, por exemplo, estudar era em azul. E o meu calendário era inteiro azul. E aquilo não estava funcionando de nenhuma maneira pra mim. Cria um equilíbrio entre o seu calendário. Outra dica em sequência agora. Descubra qual é o método de estudo que funciona pra você. Às vezes você tá ali com a cara naquele papel, lendo aquilo ali o dia inteiro, não vai funcionar. Você pode ler aquilo ali 10 vezes e talvez não vá funcionar. E era o que eu tava fazendo, e anotando em papel. E, gente, o que eu gastava de dinheiro com impressão de slide, todo dia eu imprimia todos os slides. Eu ia lá e imprimia os slides que ela disponibilizava naquela aula. E eu gastava dinheiro com impressão, eu perdia tempo indo imprimir. E espaço, aquilo perde muito espaço, não tem onde enfiar tanto papel. E eu ficava, nossa, eu não quero jogar isso fora porque é o meu conteúdo da universidade. O que eu fiz? Não vou contar o que eu fiz agora. Mas eu comecei a estudar pelo computador. Depois eu vou fazer um vídeo só pra explicar como é o meu método de estudo, como é que eu estudo pelo computador. Eu comprei um computador híbrido portátil, que é esse aqui. E eu estudo por ele. Eu abandonei aquela papelada que eu tinha e depois eu vou explicar melhor pra vocês como é que eu faço. Mas é isso, encontre um método de estudo que funcione para você, porque senão você vai estar perdendo tempo, quebrando a cabeça, queimando a cabeça e não vai dar certo. Outra dica que é muito importante é cuide da sua saúde mental e da sua saúde física, claro. A gente entra numa onda de que precisa tirar a melhor nota, que precisa estar dedicado naquilo 100% e esquece da nossa vida social, esquece que a gente tem que estar aproveitando também de outra forma, se distraindo, a gente não pode pensar só nisso. Mas, por outro lado, também a gente não pode dedicar o nosso tempo somente à nossa vida social. A gente tem que saber separar. Depois que você organizar o seu calendário, ou você separar o horário de estudo, faz com que aquele tempo seja eficiente. Não é um tempo em que eu vou estar aqui assim, ó, estudando, e a cada 5 minutos eu entro no Instagram. Isso não vai funcionar. Faz com que aquele tempo seja eficiente. O que pra muita gente funciona, às vezes, é você fazer um método de... Qual é o nome? Fazer um método de recompensa, sabe? Ah, eu estudei 1 hora seguida, eu estudei meia hora seguida, eu vou e posso assistir uma série. Eu faço isso às vezes, sabe? Quase sempre. Eu, por exemplo, não consigo estudar por um tempo muito longo, sabe? Eu estudo de meia em meia hora. Porque pra mim funciona melhor, a minha cabeça fica doida. Então você vai se adaptando, descobre o que é melhor pra você, não é uma regra, você não tem que estudar 3 horas seguidas. Pra mim isso não funciona, isso jamais funcionaria. Então eu estudo meia hora, fico 15 minutos parada, 10 minutinhos parada e estudo mais meia hora. Isso pra mim funciona muito, é super produtivo. E aqueles 10 minutos eu vou ao banheiro, como um doce, mexo no Instagram. Isso funciona pra mim. Eu recomendo super, pra você pode não funcionar, mas pra mim funciona muito bem. Eu entendo que tem pessoas que namoram, às vezes isso pode ser um empecilho dentro da sua universidade de alguma forma, mas o que funciona comigo? Traga o seu namorado ou a sua namorada pra perto da sua vida acadêmica. Mostra pra ele as coisas que você gosta no seu curso ou traz ele pra te ajudar a estudar. O que eu faço? Eu ligo pro Caio e falo, amor, eu estava estudando e eu preciso da sua ajuda. Eu começo a dar meio que uma aula pra ele do que eu acabei de estudar, sabe? Eu começo a explicar todo o conteúdo e ele fica ali só fingindo que tá entendendo. Ou às vezes não, às vezes ele realmente se interessa, faz pergunta, nossa, como é que funciona isso? Ele gosta muito do assunto, ele gosta da área,
Então ele realmente interage comigo. Mas ele não precisaria, ele poderia só ficar ali fingindo que tá ouvindo. Converse sobre o que você está estudando, isso é muito bom. Mostra para as pessoas o seu interesse, o que você gosta. É bom também você estar sempre se lembrando dos pontos positivos da sua graduação, dos pontos fortes do seu curso, do que você gosta, do porquê que você escolheu. Eu entendo que tem muita gente que se decepciona, muita gente entra no curso e fala, realmente eu não devia ter escolhido isso, eu descobri que eu não gosto do que eu tô fazendo, acontece. Mas se não é o seu caso, se você gosta do que você tá fazendo e por algum motivo você só tá desanimando, tenta estar sempre lembrando disso. Por que eu escolhi isso? Quais são os pontos fortes do meu curso? Qual é a minha meta? Tenha uma meta. É importante que você tenha uma meta, tenha uma meta estabelecida. Na semana eu quero estudar essa quantidade, eu quero estudar X, eu quero conseguir fazer tantos trabalhos esse mês. Enfim, eu não sei. Mas crie uma meta. Sem meta a gente não vai a lugar nenhum. Então crie uma meta. Por isso que é importante você ter um cronograma, ter um calendário. Então você criou o seu calendário, se você conseguiu fazer as tarefas, você marca lá um Vzinho, se você não conseguiu, você marca um X. E você olha e fala, bom, eu não tô conseguindo administrar dessa forma, eu não tô conseguindo fazer isso. Enfim, tem N dicas e por enquanto eu só vou dar essas. É claro que nem tudo que eu tô falando aqui eu sempre faço, eu sigo isso à risca. Não, às vezes eu tenho dificuldade sim de fazer um calendário, na verdade eu tenho muita dificuldade ou de seguir aquele calendário, eu olho pra ele, ele me olha e é aquela situação, sabe? Mas a gente tem que se policiar, a gente tem que tentar se disciplinar. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem alguma dica legal, se você quer partilhar uma opinião, você deixa aqui nos comentários. Não se esquece de me seguir no Instagram. Você vai até o meu Instagram, me segue, me acompanha. Eu tô sempre postando foto legal, eu tô sempre postando story. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.